Você está assistindo aos últimos episódios do Hiperlinkados na TV. Os últimos episódios da jornada vão ser transmitidos somente no YouTube, então você precisa se inscrever no nosso canal do YouTube para não ficar de fora do fim dessa jornada, hein? Se você quiser mais informações também sobre o Hiperlinkados, siga a gente no Instagram e siga a gente no YouTube, onde nós iremos fazer vídeos ao vivo explicando muita coisa para vocês. Não se esqueça, a jornada termina na internet. Hiperlinkados de volta, continuando a jornada e agora chegando no nosso período histórico, Júnior. No nosso aqui? Chegando aqui? No nosso período histórico. Olha aí, hein? Chegando no nosso tempo. Chegamos ao tempo do fim, Júnior. Tempo do fim. Como é que a gente sabe que a gente chegou no tempo do fim, Júnior? A gente sabe porque... Por que sabe? Porque o livro de Daniel nos diz... Ou porque a gente está afim que seja o fim? Não. Ah, eu até gostaria muito que Ou fosse. porque todo cristão, em sua própria época, esperou o fim? Não, porque a gente já descobriu que todo cristão de sua própria época não esperou o fim. É verdade. Descobrimos mesmo. Descobrimos. Eles param de esperar em Agostinho. Isso. E só volta a esperar o fim lá. Agora, como eu vou falar agora. É agora. Então é o seguinte, como é que a gente sabe que está no tempo do fim? Porque o livro de Daniel explica que o saber sobre o livro de Daniel só vai acontecer no tempo do fim. Ah, é verdade. E esse saber começa a acontecer exatamente no final do século XVIII. Eu vou desenhar o que você falou, porque é bem legal. Então vai. Você está dizendo que Daniel disse que o saber do livro dele iria acontecer no tempo do fim. Isso. Assim, fecha o seu livro, Daniel. Isso. Até o tempo do fim. Lá o saber se multiplicará. Exato. E muitos vão esquadrinhar seu livro. Isso. Quer dizer que na hora que o saber se multiplicar... Porque o saber do livro foi para lama. Não, ninguém tinha acesso ao livro. Ninguém tinha acesso ao livro. Exato. Não, mais lama do que isso. Mais escondido do que isso. Não dava. Não é que não entendi o livro, é que ele desapareceu. Exato. Então, quando o livro volta a aparecer, você sabe que chegou o tempo do fim. Isso. Simples assim. Simples assim. Eu gostei. E as pessoas começam a entender o que está escrito lá. Porque quando elas descobrem que Jesus vai voltar, e elas descobrem que o livro de Daniel trata das profecias finais da história da Terra, elas começam a estudar o livro de Daniel. Então, ali o que o padre Manuel Lacunza começou em 1790, por exemplo, na verdade está acontecendo no mundo inteiro. Ele é só um dos que escreve. Mas em vários lugares do planeta onde as pessoas estão estudando a Bíblia, elas estão descobrindo a mesma coisa. Sem se comunicar. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Não tinha nada. Elas, sem se comunicar, eles começam a descobrir. E aí, nos Estados Unidos, né, no Novo Mundo, Sim. onde os protestantes saem da Europa e vão para o Novo Mundo, certo? Lá no Novo Mundo, inclusive se chama Novo Mundo porque eles querem fazer um novo reino, porque aquele outro reino lá não deu certo. Não deu certo. E aí, Novo reino. vamos fazer um novo reino? E aí eles chegam no Novo Mundo e ali eles estão estudando a Bíblia. Sabe o que Ali acontece? a Bíblia começa a se Você sabe popularizar. o que acontece nesse novo mundo? O quê? Isso aí que você está falando que a Bíblia se popularizou? É a primeira vez que pessoas luteranas, Certo. que moravam onde? Porque na Europa funcionava assim nessa época. Você tinha religião do país que você nasceu. E os luteranos eram da Alemanha. Luteranos da Alemanha. Isso. Daí, se você fosse da Itália, o que você era? Você era romano. Católico. Católico. Se você fosse da Inglaterra, você era o quê? Anglicano. E assim sucessivamente. Certo. Só que quando eles vêm para o Novo Mundo, Isso. Acontece pela primeira vez isso que você vai falar agora, é eles verdade. vêm de várias nações. E é a primeira vez que o luterano conversa com o anglicano. É verdade, é isso mesmo. Primeira vez que há troca de vez. protestantismo. É a primeira vez que os protestantismos Se conversam. se conversam. Se você era da Suíça, você era o quê? Eu era calvinista. Calvinista, né? Lá na Suíça ali. É a primeira vez que o calvinista, que o luterano, que o anglicano, que o católico, né? Isso. Que todo mundo... Porque quando eles formam o Novo Mundo dos Estados Unidos, eles querem formar um país de liberdade religiosa. Isso. Esse é o grande propósito. Eles estavam sendo perseguidos. Não, o país que a gente vai fundar, não vamos brigar por causa disso. A gente vai conversar. E o saber se multiplica na conversa. Exatamente. E aí agora vamos conversar. O que você entende? Eu entendo assim. E Eu não entendo assim. Olha que legal. Exatamente. Eu entendo um pouquinho diferente. E o primeiro esforço de popularização da Bíblia acontece em 1804. Lembra que você queria citar isso no outro episódio? Foi Mary Jane. Mary Jones. Jones. Então é o seguinte, você está nessa época que você está redescobrindo essas coisas, você descobre que Jesus falou desses eventos, e esses eventos acontecem nesse período. Então imagina o seguinte, você está vivendo lá um dia e aí o sol no meio-dia para de brilhar, qual é o primeiro sentimento que vem para você? Cara, não é que não nasceu o sol naquele dia.
Não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. O dia escuro, você pode entrar na internet, coloca Põe no dia Google, escuro, põe em inglês aí que Isso. você vai ver o que aconteceu nesse dia. Exatamente. Então, E estava escrito que o sol ia ficar escuro na Bíblia. e qual que é o sentimento que dá quando você vê o dia escuro nesse período? Eu olhei para a Bíblia, vi que ia acontecer. Não tem internet, não tem jornal, não tem nada. Não, olha aí. Não, eu não preciso nem olhar para a Bíblia, eu acho que é o fim do mundo. Ah, entendi. Entendeu? A chuva de meteoros que aconteceu em 1833 dava para ler um jornal na madrugada. Porque era muito meteoro. Durou a madrugada inteira. Aí você vê isso acontecer, você pensa o quê? É o fim do mundo. É o fim do mundo. Então, sem Bíblia, eu já penso que é o fim do mundo. Eu tenho esse sentimento de fim do mundo e eu tenho a redescoberta da Bíblia e a redescoberta da volta de Jesus. Isso tudo junta, combina com o tempo que a gente está, o tempo do fim. E combina, então, com a descoberta de que Cristo vai voltar. Hoje, todos os cristãos creem que Cristo vai voltar por causa dessa culminância que aconteceu exatamente no século XIX, agora há pouco. E eu queria que você abrisse Apocalipse, capítulo 14, verso 6, e você vai entender isso tudo que a gente falou acontecendo aqui na Bíblia. Vamos lá. Previsto por João. Agora a gente vai para Apocalipse. Apocalipse. Então, muito bem. Capítulo 14. Olha que interessante, quando a gente Verso começa 6. a falar do nosso tempo, a gente começa a abrir Apocalipse. Falei, chegou. 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Você percebe que vem um anjo voando com o evangelho eterno. O evangelho que sempre existiu, mas ele precisa trazer de novo. Porque esse evangelho estava esquecido. Sim. Né? Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Por que isso aqui é importante? Porque isso aí é uma profecia que está escrito lá tanto tempo atrás, que fala qual que é o espírito necessário, qual que é a consciência necessária no tempo de hoje. No tempo do fim. No tempo do fim. Então Deus, ele entrega o pacote, fala assim, chegamos no tempo do fim, você tem que pensar assim. Isso. Seria legal se você entendesse algumas coisas. Exatamente, porque assim, tempo do fim, a palavra fim já é bastante contundente. Sim. Né? Quer dizer, a história vai acabar. Quer dizer que as coisas vão ser levadas a termo. Normalmente, quando a gente pensa em tempo do fim, a gente já pensa em juízo, porque a gente sabe que um dia vai ter um juízo. Está aqui escrito. Certo? E aí, como é que é nesse período? O que é importante? Qual que é a informação importante nessa época? Qual que é a informação importante nessa época? Qual é, Diego? Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Porque, Júnior, se chegou a hora do juízo de Deus, tem uma outra informação mais importante do que essa? Não, chegou a hora, é o momento de ficar atento. Né? Então, vamos dar um exemplo. Na época da Arca de Noé, tinha alguma outra informação mais importante do que se preparem para o dilúvio? Vai chover? Venham para a Arca? Tem alguma outra informação mais importante? Chama até isso de verdade presente. É a verdade para aquele tempo. Isso. Só que quando a verdade presente é porque vai acontecer uma situação derradeira, você não tem como escapar. É isso que vai acontecer. Entendi. Entendeu? Não é uma verdade presente. Vamos dar um outro exemplo de verdade presente que não seja derradeira. É que o cativeiro babilônico ia durar 70 anos. Isso. Pronto. Exatamente. Então, essa aqui não. Essa aqui é assim, ó, acabou o mundo, vai acabar o mundo, o juízo chegou. É o fim. É o fim. É o fim. É o fim. Não, qualquer outra informação é de menor relevância. O que você tem que fazer, então? Eu acho interessante estar escrito aqui, ó, e adorai. E adorai. Então, é um chamado à adoração aqui. Sim. Deus falou assim, ó, agora eu preciso que vocês adorem. Mas adore quem? Mas por que ele precisa que adora ele agora? Por que ele precisa que adora? Por quê? Ele está precisando? Ele está com falta de adoração? Não, não é isso. É por quê? Não, não é isso. Sabe por quê? Porque a gente falou aqui o tempo todo que o oposto à Bíblia é você pensar em si mesmo. Certo. Não é? O oposto à Bíblia é você pensar em si mesmo. E eu vou só dar um exemplo rápido aqui disso que eu estou falando. Certo. Que você pode ser cristão, você pode frequentar uma igreja, você pode cantar os hinos lá e pode ser que você não esteja adorando a Deus. Sim. Porque se você vai na igreja atrás de alguma coisa
que é para você em primeiro lugar, você não está adorando a Deus. Se você vai na igreja e fala assim, ó, eu estou indo nessa igreja porque eu quero ter prosperidade. Se você quer ter prosperidade, você quer um emprego melhor, ok. Mas se você fala, eu vou por isso que eu estou indo, é isso que eu quero, então o objeto final da sua busca é a prosperidade. E o objeto final da sua busca é aquilo que você adora. Isso. Então, Deus deixa de ser adorado para ser apenas um instrumento para você conseguir o que você mais quer. Nesse caso, a prosperidade. Sim. Então, aqui Deus está falando assim, ó, vocês precisam me colocar em primeiro lugar. Sim. Por quê? Porque Satanás vai enganar vocês. Tem um engano de Satanás. Que está no capítulo 13, que a gente não explicou aqui, Isso, tá no mas capítulo tem outros 13. episódios. Então, percebe que aqui ele não fala adore a Deus. Porque se ele falar adore a Deus, as pessoas vão dizer assim, ó, eu já adoro. Eu já estou na igreja. Sim. Eu estou lá. Mas aqui não é adore a Deus. Não. É adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. É específico aqui. Por que ele é tão específico assim? Por causa que o engano, Satanás está enganando. Aqui você tem uma religião. Satanás, desde a Idade Média, entendeu que se não pode com eles, junte-se a eles. Isso. Então, a religião ela vai funcionar lá no seu coração, ali, a verdadeira. Aquele que, não é? São esses que meu pai procura. Aqueles que adoram Em espírito e em verdade. em espírito e em verdade. O que você está dizendo assim é que a pessoa que procurar ser fiel a Deus, ela pode acabar errando, porque Satanás está emulando Deus. Está imitando. Está imitando Deus. Está imitando, é isso. Então, você pode acabar errando. Então, ele vai te dar um critério de avaliação. Para você escolher quem é o Deus verdadeiro. Qual que é o Deus verdadeiro? É aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Mas por quê? É o Criador. Ah, é o Criador. É o Criador. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus verdadeiro. Por que é importante eu saber que ele é o Criador? Porque no tempo do fim, as pessoas estão exatamente ignorando o quê? Que tem um Criador. Ah, é? Essa é a O que elas nova estão falando? ordem, a nova ordem mundial. O que elas estão falando? Sempre tem esse negócio de nova Sempre ordem tem a nova ordem mundial, né? A nova ordem é você acreditar que não temos Criador. Mentira. Você não está vendo televisão? Ah, é? Você não vê jornal? Você não faz Enem? Não... então, se não tem Criador, como é que surgimos? Aí, meu amigo, aí surgimos de um processo longo, evolutivo, etc. Surgimos de uma questão naturalista, de uma questão materialista, nós somos de origem material. E é isso. E não temos... Você está me dizendo, Diego, que tem um texto na Bíblia, que se você analisa todo o contexto bíblico, esse texto ele é para ser usado no tempo exatamente que surge essa ideia que você está falando? Exatamente, porque e esse texto está dizendo assim, ó, gente, não esquece que eu sou o Criador, e esse texto só vai fazer efeito no dia que as pessoas vão achar que Deus não é o Criador? Isso. É isso que você está falando? Isso, porque coincidentemente, ou não, é um outro programa, não vou poder falar disso agora, mas coincidentemente, Júnior, a ideia de que Cristo não é o Criador, de que Deus não é o Criador... Porque não tem Criador, né? Não tem Deus e tal. Não. Ela surge exatamente no tempo do fim, século XIX. Exatamente. Exatamente. Se você fizer a conta, você vai ver que no mesmo período que existe o reavivamento na América do Norte, da descoberta da volta de Jesus, que fez todos os cristãos do mundo hoje crer que Jesus vai voltar, inclusive os católicos. Sim. Isso acontece exatamente no mesmo período que surge a ideia de que não somos criados por Deus. O livro Origem das Espécies, Diego, é de 1859, é isso? É isso. É isso. O mesmo período. Ô, Diego, tá bom. Eu vou fazer aqui um papel aqui. Só para declarar aqui, o apogeu da pregação da volta de Jesus foi em 1844. Ok. Ali, no mesmo período. Sim. Eu vou fazer um papel aqui. Mas, ô, Diego, a origem das espécies não é ciência? Não é um benefício para a humanidade? Tal? Não foi? É ciência. Não é ciência? Não está melhorando a situação? Sim. Nós não falamos no É episódio que você anterior. misturou as duas coisas na mesma frase. A ciência é um benefício para a humanidade. Eu estou misturando mesmo, porque as perguntas elas chegam assim, A misturadas. ciência é um benefício para a humanidade. Sim. E sim, a ciência está se apropriando, nem toda a ciência, tá? Nem toda a ciência. Também isso é uma falácia. Nem todo cientista crê na teoria da evolução como explicação para a existência humana. Tá.
Nem todo cientista crê. Tá, Tá? entendi. Mas o discurso oficial científico Aham. tende para isso aí. Tende para isso aí. Tende para isso aí. Você está contra o discurso oficial científico? É isso que nós estamos fazendo aqui? Não, ao discurso científico, não. Eu estou contra ao discurso específico da evolução. Nós estamos só contra a ideia de que não tem um criador. Exatamente. Mas não estamos contra a ciência. Tanto Isso. que quem criou ciência? Quem criou ciência? Quem criou, Júlio? Quem que deu a base para a ciência? Sim. Se não o protestantismo. Sim. Vocês que ficam falando que Deus não existe e tal. Sim. E pode falar mesmo que todo mundo é livre para falar o que quiser. Sim. E acreditar e tentar provar o que quiser. Né? É justo. A gente só está falando isso aqui livre, sem morrer em fogueira nenhuma, porque os protestantes assim lutaram para que ocorresse. Exatamente. Ok. Voltando, então, qual a importância ainda, Diego, de ter um Deus como Criador? Porque se eu não tiver um Deus como Criador, como é que eu vivo? Você vive como se não tivesse Deus, então você vive fazendo o que você quiser. E se eu viver fazendo o que eu quiser, eu vou querer fazer o quê? Coisa Aquilo ruim. que é melhor para quem? Para mim. Para mim. Para mim. E aí, automaticamente, como a gente já viu, o caminho final disso aí é fazer coisa ruim para outra pessoa, é me destruir e destruir os outros. É porque o ser carnal, o ser natural, é pensar em Sim. mim mesmo. Sim. Então aqui o ser humano ele vai com muita força pensar em si mesmo. Sim. Não é? Você tem aqui a Revolução Industrial, um pouco antes, você tem aqui, né, os bens de consumo. Sim. É uma revolução aqui, Sim. do capital, não é isso? Sim, sim. Do capital, tudo acontecendo aqui. Há uma explosão de desenvolvimento humano no Isso. século XIX. Exatamente quando começa o tempo do fim. Exatamente. E o ser humano agora, ele está voltado para si mesmo. Sim. Para fazer o que é melhor para mim, para fazer a minha vontade. E é exatamente nesse tempo que você tem um texto dizendo assim, ó, adorai aquele que fez. Para você pegar o seu pensamento, não ficar em você, e você pegar esse seu pensamento e reconhecer que Deus é o Criador. Como toda a história, toda essa jornada a gente está fazendo aqui. Sim. Ô, Diego, então, nesse período, surge, então, aqui uma mensagem de Deus dizendo assim, ó, o que é importante você pensar nesse período, o que vai ser importante é pensar nisso. Você tem que temer a Deus e dar-lhe glória. Vamos por partes, então, Diego. O que é temer a Deus e dar glória a Ele? Temer a Deus. Temer a Deus significa... A palavra temor, ela é entendida, a gente até já explicou uma vez, ela é entendida como ter medo. Porque Nós entendemos. temer. É ter medo. Claro. Certo? Só que, mas na verdade, ela é utilizada em todo o contexto bíblico no sentido de respeito, de entender que existe e saber quem é. Reverenciar. Entendeu? Você sabe quem é. Você não vai... Se você não vê... Se seu pai está num ambiente, Júnior, você vai agir de um jeito. Ok, Sua mãe está no ambiente, você vai agir de um jeito. Chegou minha mãe. Chegou minha mãe, certo? Se Deus está no ambiente, Chegou meu pai. na existência, Chegou Deus. se Ele está aqui, Se ele existe no universo... eu não posso viver de qualquer jeito. Opa, entendi. Entendeu? Olha como é que é a ideia do pensamento que eu tenho que ter nesse período. Se Ele é meu Criador e é seu Criador, eu não posso se tratar de qualquer jeito, porque o meu Criador é também seu Criador. E aquele que eu chamo de pai, você também chama de pai. Porque a gente falou aqui o tempo todo que se eu seguir meu próprio pensamento, as minhas próprias ideias, a chance de dar errado é muito grande. Exatamente. Então, o temer a Deus é um efeito de reconhecer que Deus existe, Júnior. E quando a gente acha que Deus não existe, que não tem Criador, a gente não teme mais a Deus. E vive solto. Por isso essa é uma mensagem importante, porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não temem mais a Deus. Não o reconhecem como presente. Não. E quando reconhece como Deus presente, acontece isso muito no Brasil, é assim, ó, não, eu sei que Deus existe e tal, eu vivo minha vida direitinho e tá aquele negócio, mas é um temor fake. Mas no fundo, eu vivo do jeito que eu quiser. Eu não quero nem saber o que ele quer de mim, porque senão eu vou ter que fazer, então é melhor nem ficar sabendo e tal. Fica ele lá e eu aqui. Ele aqui, mas eu não faço nada errado. Mas não faço nada errado. Mas não faço nada errado. Exatamente. Eu sigo a vida boa. Então... E aí você começa a enfatizar o que você faz, né? Não, mas eu não faço nada errado. Sim. E é isso que segue, é isso que vai. Exatamente. E isso do temor que está aqui... Não faço nada errado de acordo comigo, de acordo com o que eu acho que é certo e errado. Segundo os meus padrões. Os meus padrões. E isso que está escrito aqui em Apocalipse, por nosso tempo, já foi dito em tempos anteriores, Júlio. Tempos anteriores, está lá em Eclesiastes, capítulo 12. Verso 13, diz assim, ó. De tudo que você tem ouvido,
O resumo é, a suma é, o mais importante é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Então, olha só, de tudo que a gente falou, Deus está mandando uma mensagem para esse tempo, cara, e é para esse tempo. Sim. Deus está falando, ô gente, reconhece que eu existo, reconhece que eu sou o Criador e faz o que eu tô falando para você fazer. Isso, guarda os seus mandamentos. Faz o que eu tô falando para você fazer. Então, quando esse temor a Deus surge aqui no tempo do fim, é um alerta para a guarda dos mandamentos, porque é algo que as pessoas têm deixado de fazer também. Quando você fala guarda os mandamentos, você fala, porque como eu nem reconheço que ele existe, Não, vou seguir o que ele fala, faço o que eu quiser. faço o que eu quiser, Exato. né? Faço o que eu quiser. Só que os 10 mandamentos... Só que agora eu tenho um grupo que reconhece que ele existe, que é cristão, Sim, e não tô muito afim de fazer o que ele fala. isso. Exatamente. Não tem isso também? Tem. Tem também. E o mais interessante é que nesse texto, Júnior, ele fala guarda os mandamentos, teme a Deus. Então, eu quero que você entenda que teme a Deus é respeitar a Deus, saber que Ele existe. E se eu sei que Ele existe, eu vou me comportar de uma determinada maneira. Que determinada maneira é essa? A maneira que Ele quer. Da maneira que ele quer. A maneira que Ele quer. Porque o ser carnal é me comportar da maneira que eu quero. Eu quero. Qual que é a maneira que Ele quer? Ele dá a maneira que Ele quer que a gente se comporte. Honra teu pai e tua mãe. Não rouba, não cobiça ninguém, nem coisa de ninguém. Não faz imagem de escultura. Não tem outros deuses. Não adultera, né? Não mata. Sim. É isso que Ele quer, certo? Essas coisas que Ele pede. Que se resume em ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo Como a ti mesmo. como a ti mesmo. No entanto, no verso que você acabou de ler para a gente em Apocalipse, aí, Júnior, tem uma citação do Antigo Testamento. Mas é muito importante. Muito importante. Quando eu faço a pergunta assim, por que ele não falou adore a Deus? Porque Deus está sendo imitado. Imitado. E a ideia de Deus está sendo deturpada. Isso. Se eu falar adoro a Deus, a pessoa fala, eu já adoro. Quantos falam de amor? Até quem não crê em Deus. Não, eu já adoro, eu não faço nada errado. É. Se Deus falasse assim, gente, você tem que adorar a Deus, a maioria vai dizer assim, não, que isso? Que isso? Tem que ser, é isso mesmo, tem que ser cristão mesmo, tem que ser de igreja. Só que aí ele é bem específico, ele não fala para adorar a Deus, não é para você, ora por mim lá na igreja, então não é disso que se trata. O viver como ele pede está incluído. Está incluído. Está incluído. Está incluído. E aí ele coloca no texto aqui, né? Exatamente um trecho que está copiado dos 10 mandamentos. Exatamente. Não é engraçado isso? Não é engraçado. Não é engraçado, gente? Porque alguém pode falar assim, não, ele está falando dos mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, tem que obedecer. Ele não está falando dos 10. Não vem com essa conversinha de 10. Está falando dos 10. Só que o engraçado é que esse texto aqui ele é um dos mais claros do Novo Testamento que cita o Antigo Testamento. Que dá para todo mundo lembra de onde está tirando. E que está no próprio contexto do Antigo Testamento que está sendo dito no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento está falando assim, a gente tem que temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo e ele é o Criador. É isso. É isso. Qual é o mandamento dos 10 mandamentos que fala que ele é o Criador? Qual é? É exatamente o mesmo que tem o texto que está copiado aqui por João. Lê o texto aí. O texto aqui você vai lá para os 10 mandamentos. Já tô lá. Cheguei aqui. Êxodo 20 aí. Cheguei aqui. Eu vou ler de novo aqui. Temei a Deus e dá-lhe glória, está no verso 7 do capítulo 6 de Apocalipse. Verso 7 do capítulo 14 de Apocalipse. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ponto e vírgula. Agora vem a citação. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E eu vou aqui nos 10 mandamentos. Êxodo 20, verso 8. Diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Parece que ele está falando de nada a ver com uma coisa com a outra, né? Sim. Mas 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem ninguém, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Júnior? Por quê? Porque em 6 dias fez o Criador, fez o Senhor, fez o quê? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o Santificou.
que é uma coisa que refere-se à criação também. A criação. É o único mandamento que se refere à criação. Ele começa com lembra-te, exatamente porque ele não é instituído no Sinai, ele é Para você lembrar da criação, do passado. ele é instituído na criação, e ele tem exatamente as mesmas palavras que são usadas aqui quando fala de temor a Deus, que é um jeito bíblico de dizer guarda os mandamentos. E aí fica completamente absurdo para a mente atual. Aí sim. E a gente falou isso aqui, que se você tem contato com Deus, é um absurdo. Você não vai entender facinho aquilo que Deus está mandando. Se você concorda, é porque... E alguém pode estar pensando assim, estão falando do sábado lá, agora estão falando que o sábado é o principal. E tal. Não. Peguei, adventista. Não. A gente está falando dos 10 mandamentos completos. Completos. O problema é que não é coincidência que bem no nosso tempo, a maior parte dos protestantes espera a volta de Jesus, mas não aceita os 10 completos, Júnior? Não é coincidência? Não é coincidência que bem o que não aceitam é bem o que é citado? É bem o que é citado? Que engraçado isso. Então, nós não estamos dizendo que esse é o principal. Nós só estamos dizendo que nele, que o fato dele ter sido esquecido é precisamente o fato pelo qual ele deve ser relembrado agora. Esse mandamento é justamente um mandamento, Diego, que diz que ele é o Senhor. Soberano. Ele é o soberano. É justamente o mandamento que diz para você assim, não precisa fazer nada, deixa que eu faço. Tá? É bem... Deixa que eu faço, tá? Sim. Não é você. Não é você que faz. Sim. Deixa que eu faço. Como assim? Você descansa. Eu faço. Não, mas eu vou ter que trabalhar todo dia. Deixa comigo. Você trabalha aí 6 dias. Importante. Mas você não pode esquecer que sou eu que faço. Isso. E esse é o único mandamento que dá força para todos os outros. Porque eu não vou matar, eu não vou roubar, eu vou honrar minha mãe, meu pai e minha mãe. Por quê? Porque o meu Criador pediu. E o meu Criador pediu. Esse é o único. E se você olhar para os outros mandamentos e falar assim, cara, eu não vou conseguir. É muito difícil esses mandamentos. Aí o que Deus fala? Relaxa. Isso. É comigo. A salvação é de graça. Ó. A salvação é de graça. A salvação é de graça. Você não faz nada, você descansa. Deixa comigo. É o mandamento da graça. É o mandamento da graça. É o único mandamento da graça. E que a gente só está super enfatizando aqui por uma única razão. Porque a gente precisa falar dele porque ele foi esquecido e largado de lado. Só por isso. Só por isso. E ele é o mandamento citado lá em Apocalipse. E está aqui, não briga comigo. E ele é o único mandamento da graça. Isso. Diego, é o mandamento da graça, cara. É o mandamento da graça. Ô, Diego, e é exatamente isso. Deus está falando assim, esse é o mandamento da graça, você não faz nada, deixa comigo. Porque vai surgir uma falsa religião dizendo que tem a ver com você. Que salvação é com você. Que eu que escolho o que eu quero fazer. E é isso que a gente vai ver no próximo Hiperlinkado.